Continuação aqui nossas aulas de eletrocardiograma. Vamos agora falar sobre a excitação cardíaca através do sistema de condução do coração, tá? Aí você vê que aqui nós temos o sistema de condução, ele é sempre feito pelos nodo a sino atrial, tá? Sino atrial ou sinusal, também chamado de sinusal. Entre um nódulo e outro, nós temos as fibras internodais, certo? E aqui, para o lado esquerdo, nós temos a fibra de Beckmann, tá? Que também é uma via internodal. Aqui nós temos o nodo atrioventricular, que ele tem um isolamento aqui também, certo? De pedaços, essas cordas tendinosas, tecido conjuntivo bem fibroso, né? E forma um isolante aqui, ó, onde ele está sustentado. Então esse é o nodo atrioventricular. Nós temos o haz de His, o ramo esquerdo, o ramo direito e as fibras de Purkinje. Aqui nós temos se a gente tirar todos os músculos, artérias, nós temos essa imagem bonita aqui, tá? Do sistema de condução. E o sistema de condução é lindo assim mesmo, tá? Vamos falar do mestre, do rei, que é o nodo atrioventricular. Ele é o comandante aqui da logística aqui que conduz o coração como bomba, tá? Ele que faz a máquina funcionar. Então é ele que manda. Então pensa aqui, ele é vamos pensar, essa aqui é uma irradiação que eles desenharam, né? Vamos pensar ele desse tamanhozinho pequenininho aqui, tá? De azulzinho. Ele tem ele é elipsoideo, tem 3 milímetros, né, de amassadinho, tem 15 milímetros de ponta a ponta aqui e tem 1 milímetro de largura também. E você imagina que ele desse tamanhozinho, ele faz o coração imenso bater, certo? Principalmente o coração de quem toma GH. Então, voltando aqui em excesso, né? GH em excesso. Se você for ver, ele está na parede posterolateral superior da aurícula direita, tá? Inferior às veia cava superior, tá? Bem aqui, ó, veia cava tá aqui, bem na posterolateral, né? Lado, lá atrás. E é isso, ele está aí. Isso é lá no gaito, lembrando das leis lá. Outra coisa que nós temos que lembrar, não menos importante, é como que é o potencial de ação dele, porque isso aqui é importante para saber que ele tem automatismo, tá? Ele consegue causar nele mesmo uma automatismo que ele consegue se autoestimular assim mesmo. Por quê? Porque ele tem uma permeabilidade ao sódio e ao cálcio muito maior. Ele é natural ao sódio e ao cálcio. Isso aqui é um exemplo do músculo do meseta. Lembra que era para ser assim lá na primeira aula a gente fez, né? O meseta. Aqui é ponto 1, ponto 2, ponto 0, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. Lembra? Então, aqui nós temos ele bem rapidinho, parecendo quase um músculo esquelético aí, né? E ele sempre vai estar, ó. Aqui tá bem baixo, tá vendo? Tá lá embaixo, 85 graus negativo, quase chegando a 100 graus, menos 100 graus. Oh, meu Deus, que graus? Milésimo de milivolts, perdão, pessoal. 100 graus, TDAH é terrível. 100 graus, de novo, 100 graus não, milésimos, milivolts, tá?
lá embaixo, milivolts, tá lá em milivolts. O músculo, um exemplo com o músculo cardíaco aqui, tá? Do ventrículo, tá lá em milivolts. Olha onde está, como que está alto. A voltagem tá baixa, a voltagem tá bem negativo, menos negativo, tá? Tá quase positivando. Olha como que positivo, ó. Tá aqui o músculo e o do nó do átrio ventricular tá lá em cima, ó. Tá lá, ó. Tá vendo? Olha a comparação. 10, 20, 30 acima, né? Então ele é bem mais positivo que esse, né? Se ele tá perto mais do positivo aqui, ó. 0, 1, 2, 10, 20, né? Se ele tá mais próximo do positivo, olha como que ele tá. Tá bem lá em cima, né? E ele tem um vazamento, né? Uma entrada aqui para dentro dele de sódio e cálcio mais provis. E o que acontece? Como que ele entra? A autoexcitação dele já tem uma entrada passiva, não precisa muito, já tem uma entrada aqui. E essa entrada passiva, normalmente ela vai, quando ela chega a 40 milivolts, pau, ela dispara a entrada de canais lentos também, tá? Porque aqui ela tá normal, aqui entra em canais lentos também. E os canais lentos são muitos. E entra também sódio e cálcio. De novo, abre. Pá, dispara. Quando ele chega a um tempo muito rápido, de 100 a 150 milésimos de segundos, muito rápido, ele já fecha esses canais de sódio e cálcio, certo? E também o potássio, ele sai da célula, tá? Porque ficou muito positivo, ele sai da célula e isso cai de novo. Por quê? Porque além do potássio sair da célula, é por causa do potássio, tá? Por causa do potássio sai e isso cai de novo. E aí de novo começa a entrar sódio e pá, vem e chega a 150 milésimos de segundos, o tempo certo, e vai, cai, abre, fecha os canais e sai potássio e volta e pá, e assim vai de novo, tá bom? Esse é o potencial de ação deles. Lembre lá daquele vídeo. Tudo é para quê, gente? Tudo é para quê? Para impulso, né? Excitação. Aí vai fazer o quê? Vai trazer despolarização. Nesse caso, que é ele aqui, ó, ele vai para passar mais impulso elétrico, tá? Para o pessoal lá. E passando para as fibras, elas vão passar impulso elétrico, despolariza as membranas. As membranas despolarizadas, entra o que? Cálcio. E o cálcio, além de entrar o cálcio sarcoplasmático, entra dentro da troponina C, descobre o ponto ativo, a miosina vai lá e bate e faz a contração. Tudo isso aqui é para liberar o cálcio, para causar a contração do músculo, tá? Então vê lá naquela outra aula lá que tá bem mais explicado. Então é isso. Continuando aqui, nós temos também essa parte dessa ativação atrial, como que o átrio se ativa, os impulsos elétricos vão passando, né, vão passando por aqui, passa pelo canal de Bachmann, né? E aí vai despolarizando cálcio e contrai, certo? E ela é muito mais rápida. Imagina que ela pula 1 metro, se fosse esticar ela toda, ela pula 1 metro a cada segundo. Ao contrário dessa aqui que é mais
tem muito mais músculo. O músculo ele vai lá e vai demorar um pouco mais. Aqui, ó, quando ela chega, quando ela sai ela passa, os impulsos passam pelas vias internodais, certo? Imagina o impulso passou voando a 1 metro por segundo, voando mesmo. Ele para aqui, ó, no nódo atrioventricular. O nódo atrioventricular, vou mostrar uma imagem para vocês, espera aí. Não, não é nesse aqui não. Aqui. Aqui, ó. O nódo, não, rapaz, sai daí. Ixi, meu Deus, o que eu tive? Aqui, vou mostrar. Aqui, ó. O nódo atrioventricular, ele tem uma barreira, tá? Ó, ele fica perto de uma barreira. Por quê? Porque aqui tem fibras que sustentam cordas tendinosas, tem que sustentam as válvulas lá, o anilho fibroso, tem muita fibra aqui. E essa fibra é um isolamento, né? Ela é um isolamento elétrico e não pode o impulso retornar. Ele vai afinalando, aqui, ó, vai afinalando o impulso, e o impulso vai afinalando mesmo, tá? Então, ó, ele chega aqui, o impulso vai afinalando, ó, não chegou, para não voltar, tá? Graças a Deus tem esse fibroso para não voltar aqui para cima, o impulso antes, ele tem essa barreira fibrosa que não deixa e faz ele ir afinalando, ó, para ir só para um. Então, quando chega aqui, ele tem um retraso. Além de para afinalar, ele também vai afunilar, né? Ele também vai deixar um tempinho, segurar um tempo para o músculo cardíaco dar tempo de contrair, tá? E por que isso acontece? Lembre que o impulso segura estrategicamente para que o átrios se encham os ventrículos antes da contração principal. Então, os átrios vêm, lembra que tinha enche 85% passa direto do sangue, lembra lá na fisiopatologia, meu Deus. 85% do sangue passa direto pela lei da gravidade, passa direto o sangue aqui. E aí nisso tem que ter mais uns 25%, ele dá uma apertadinha aqui, dá uma contraidinha no átrio e o átrio joga mais. E nisso, em seguida, quando jogou, acabou de jogar, pá, joga o ventrículo. Essa espera que o ventrículo está sendo cheio e o átrio está jogando mais um pouquinho para cá, ela é essa parada aqui, esse atraso de 0,09 segundos, tá? Então, começa do nada no sódio. Eita, nós! Do nódulo sódio, nódulo sinoatrial, né? Vai para as vias internodais, tá? Que demora ali um tempinho. Para no nódo atrioventricular por 0,09 segundos, passa mais um pouquinho, 0,12, passa e despolariza tudo aqui, ó. Então o feixe permanente ali demora. Vamos pensar, esse aqui, ó, vamos pensar que esse aqui é esse isolamento elétrico, certo? Ele faz para quê? Ó, imagina tá viajando o impulso a 1 metro por segundo, é muito rápido. Ele vai vir com tudo. Quando ele bate nessa capa fibrosa aqui, ele não tem outra condição a não ser ir só para um, que é o nódo atrioventricular,
tá? Ele recebe isso, segura um pouquinho e pá, sai por aqui, ok? E aí ela... Por que isso? Porque lembre que o que passa um estímulo para o outro, é o união gap. Lembra que eu falei para vocês lá na outra aula? A união gap passa de um estímulo de uma célula para outra. Aqui tem células? Tem algumas célulazinhas, tem, mas elas têm poucos átomos de His. Principalmente aqui no nódo atrioventricular. O nódo atrioventricular, ele tem pouco, comparado com as aurículas e o resto do coisa, ele tem pouco união gap, tá? Pouco discos intercalares. Ela tem poucos discos intercalares e esses discos intercalares, eles dão uma atrasadinha aqui no impulso, tá? No nódo atrioventricular. Tem pouco união de gap, ou pouco discos intercalares e vai demorando aqui. O isolamento, vamos lembrar que isso aqui é uma parede e vem um som e pá, bate. Se ele não bate aqui nos andares é total, né? O isolamento é total. O som bate, não atravessa a parede e é obrigatoriamente passar por uma única porta aberta, o feixe de His, né? Passou aqui, deu aquela demoradinha porque tem pouco discos intercalares. Esse aqui é o nódo atrioventricular. Passou aqui, demorou um pouco, viu que não tem como sair para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Ele vai pelo hás de His, né? E o hás de His, ele conduz ali pro ramo esquerdo e direito, tá? E a aceleração final, as fibras de Purkinje. Então, e o músculo? Lembra que o músculo lá comparado, ele é 0,3. Esses pontos aqui, para você, para o eletrocardiograma, não precisa, tá? Essa aula é baseada mais para o eletrocardiograma. Posso fazer uma aula só falando dessas coisas aqui, esses metros por segundo, mas lembre-se que no eletrocardiograma só vou contar um tempo aqui, tá? Para vocês não se confundirem. Tá? O mecanismo aumenta o aumento massivo dos discos intercalares, né? Aqui nessa região saiu do nódo atrioventricular, que era pouco, saiu, afinalou aqui, quando chega no ventrículo aumenta de novo, e aí é muito rápido, olha a distância que ele percorre. Lembra que lá nos nodos, nas vias internodais era 1 metro por segundo? Olha a velocidade nas vias de fibras de Purkinje. Olha as fibras de Purkinje como são rápidas. É muito nódo atrioventricular. Rapaz, é muito discos intercalares, né? E aí o sinal inunda os ventrículos quase instantaneamente. 0,03 segundos total para o ventrículo estar todo despolarizado e bate, sai cálcio e contrai o músculo cardíaco. É aquele processo lá que você viu lá no mecanismo de potencial de ação, né? Aqui, lembrando que o ventrículo, ele não faz assim, prau. Ele vai se contraindo quando ele chega aqui, né? Bate aqui os ventrículos, eles vão se retorcendo. Então, tipo, eles vão se contraindo em forma giratória. Ele gira. Eu não tenho como fazer na mão, mas ele gira assim, como se fosse... Ele contrai girando, tá? Isso aqui é importante porque quando você for estudar dilatação das câmaras ventriculares, você vê que isso aqui se perde, tá? Então, ele vai girando, ele contrai girando, tá? E aí, esse período, lá no nódo sinusal,
chega ao ventrículo é de 0,16 segundos ali, mais ou menos, tá? E até espalhar pelo músculo é de 0,16 a 0,22 segundos. Desde o do nó do ato ventricular até o músculo contrair. Então, o ciclo cardíaco, né, elétrico completo, o ciclo cardíaco não, o ciclo elétrico completo é 0,22 segundos, tá? A velocidade cai na estrada de terra do músculo 0,3 metros por segundo, sendo o ventrículo para expulsar o sangue. Então, é isso, né? É muito rápido isso aí. Por que você tem que saber disso? Porque é esse processo aqui. Se cada um é uma hierarquia. Se esse nódo, por alguma coisa do destino, ele desliga, o nódo sinusal, ele desliga, o nódo atrioventricular, ele vai bater, só que ele bate de 40 a 60 batimentos por minuto, certo? Se ele desliga também, aí você pode, por um tempo, desmaiar, né? E depois começar a bater de 15 a 40 batimentos por minuto, que é as fibras de Purkinje que batem, que é o último recurso, tá? E já caiu no Revalida mesmo essas quantidades de bradicardia aqui, tá? E caiu essa aqui mais ou menos, e aí falou que era um bloqueio, papapá, que a gente vai ver em outras aulas. Então, ó, se o ritmo mais rápido sempre ganha, tá? Que é esse. Ele sempre ganha. E aí ele vai bater 70 a 80 batimentos por minuto. Então, que é batimento do coração normal mesmo, né? Do ser humano normal. Se o líder morre, o próximo assume, né? Isso chama de ritmos de escape. E também temos o quê? O que pode interferir no nó do átrio ventricular? O sistema de parasimpático. Tá? Ah, mas por que eu tenho que saber disso? Porque tem alteração no eletrocardiograma. Tá? Porque o estímulo vagal, ele libera acetilcolina, que abre os canais de cloro. Cloro é negativo. Ora, meu querido, negativo faz o quê? Se está em repouso, já está negativo, ele fica mais polarizado. Ele fica hiperpolarizado, tá? A célula fica mais negativa, hiperpolarizada, e torna o disparo mais difícil, tá? Então, reduz a frequência cardíaca e a parada temporária. Também pode causar parada temporária, tá? Então, ó, a acetilcolina, ela libera um neurônio aqui vago, um nervo vago. Ele libera a acetilcolina e ela vai liberar, abrir os canais de cloro. E o cloro vai deixar mais positivo. Opa! Negativo, tá? E hiperpolarizado. Isso aqui diminui, tá? E também temos a parte os estímulos simpáticos agora, tá? O simpático está lá, o nervo simpático da grande cadeia simpática, já não é o nervo vago, que o nervo vago é da parasimpático. O simpático, ele vai bater e liberar a noradrenalina, tá? A noradrenalina, ela é liberada. Lembra que o parasimpático era acetilcolina, ia vir aqui no receptor do cloro e abrir o canal de cloro. Aqui não, aqui é a noradrenalina. Simpático é para correr, é para fugir. Simpático é para fugir, para correr, para guerrear. É fuga, é alerta. Então ele libera a noradrenalina vai lá,
abre, bate aqui, abre o canal de sódio e cálcio e aumenta a positividade. Aumentando a positividade, aumenta a contração. É por isso que você tem que assistir aquela outra aula para você entender por que que acontece essas paradinhas aqui, tá? Os efeitos, a tríade dos efeitos, né? O taquicardia, mais frequente. Também tem a condução acelerada, mais rápida. E a contração rigorosa. Por quê? Mais forte. Porque além de bater mais rápido, ele bate mais forte. É muito mais cálcio e sódio entrando do que o normal. É muito mais polarização, despolarização. Muito mais despolarização, muito mais contração. Então é inotrópico positivo, certo? Então é isso. E quando você for ver também a precisão da vida, né? O sinal, o gerador do mundo, da vida, que Deus toca no nódulo sinusal e o coração começa a bater. Aí vai pelas vias internodais, bate no átrio, via o átrio ventricular, que é o nó do átrio ventricular. E também aqui, antes de bater nele, vai aqui pro Beckman, né? Nisso, vai afunila aqui pro as de ris, pega as amas direita e esquerda, pega as de ris e contrai todo mundo do mais ali quase, né? Então é isso. Aí, ó, de 105, menos 155 a 4 metros de milivolts a 4 milésimos de segundos, um ciclo de 22 segundos, existe um sequestro de bomba vital, né? O equilíbrio entre os íons e o isolamento garante um batimento de 2 bilhões de batimentos por vida. Isso está no livro de Guyton Hall, né? 15ª edição, 4ª edição, mesma coisa, 15ª, não muda quase nada. E é isso. Deixa eu ver aqui no outro slide que eu fiz aqui, não deu certo. Ah, tá, deixa eu ver se tem uma coisa. Esses números aqui vocês não precisam saber não, tá? Vocês só vão precisar saber no eletrocardiograma mesmo. Aqui, ó, tá explicando a mesma coisa, acetilcolina, tal, aumenta, hiperpolariza. Rapaz, sai daí. Deixa eu ver aqui. Parasimpático, simpático, tríplice. Cronotropismo positivo. Inotrópico, blá. E aqui nós temos aqui, tá, é a mesma coisa, beleza, galera? Fica aí com Deus e até o próximo vídeo de introdução ao eletrocardiograma. Valeu, tchau, obrigado.